Sim, eu tava falando, tem gente que você começa a conversar durante a tatuagem e a pessoa chega à conclusão que ela nem precisava daquela tatuagem. Uai, uma menina se converteu porque queria transar comigo e eu não transei, cara. Quando eu era gerente da loja de tatuagem. Botei um piercing nela, aí ela já tava toda sensualizando, não dei moral, ela voltou pra botar outro piercing. Ela diz, eu vim aqui terminar o que a gente começou. Aí eu falei, botar um piercing do outro lado, né, que tá desequilibrado. E ela, não, você sabe do que eu tô falando. Aí eu falei, cara, não rola, ainda era tempo de sala de bate-papo do Ball, lembra, mano? Nossa! Assim, ó, sabe? É antes do Mensage, entendeu? Ainda lembro, o meu nickname é Rage Against the Machine. Aí qual é seu nickname lá no Ball? Falei tal, mas eu falei, não vai rolar. Ela, não vai rolar da gente sair? Não. Vai rolar da gente transar? Não, vai não. Não que eu não te acho bonita, nem atraente, mas eu sou apaixonado por um homem. Aí saí assim, ó. Fui atender outro cliente. Quando eu voltei, ela falou, você é gay? Aí eu falei, não, cara, sou apaixonado por Jesus. Eu tenho uma aliança com ele, tô 3 anos sem ficar com nenhuma mulher e não pretendo. Então não quero uma namorada, quero uma esposa e não posso ficar me aventurando. Mano, a mina foi embora em crise. Ela voltou depois de alguns meses dizendo que, cara, entrou em pranto, chorando, dizendo, mano, eu olhei pro cara zoado, né? Cheio de piercing, meu alargador quase 40 na época, né? Fiz uma cirurgia. Cara, achando que o cara não tinha valor, que a gente ia ter uma noite brutal de sexo, ia me amarrar, cheirar cocaína. E, cara, o cara com valores que eu não tenho, sendo uma pessoa normal, classe média alta. Então ela falou, chorei pra caramba. Quando eu olhei, tava chorando do lado de uma igreja. Nossa. Entrei, tinha um retiro no final de semana, eu fui. Aí eu conheci esse cara que você é apaixonado, só vim aqui dizer que obrigado e não quero mais transar com você. Uau. E hoje eu sei porque você não quer transar com ninguém. Aí tu tipo assim, ó, bota isso na caraminhola de um crente imaturo. Porque assim, ó, vamos lá. Hermenêuticas erradas levam a teologias infantilizantes. Então o povo ama lá, né, Levítico 19, né, 28, não... Deixa eu abrir aqui para não... 1 Coríntios 6. Para não errar. Vós sois o templo do Espírito. Aí no contexto que o apóstolo Paulo tá falando, ele não está falando que eu individualmente sou templo do Espírito. É que a eclesia do Senhor forma o templo do Espírito. Vós sois o templo do Espírito. E ali no contexto, de alguma maneira, ele está falando de unidade. Então vocês se unem individualmente como membros do corpo e formam o templo do Espírito como congregação. O Senhor habita na comunhão de vocês. Aí o cara pega isso para falar do enfeite do corpo de cada um. Se um é colorido, se um é preto e branco, e despreza a verdadeira santidade, que é o estilo de vida. O cara não quer saber que tipo de marido você é, se você já gritou com a sua esposa. Não, mas você precisa maquiar o defunto. O importante é você ter cara de crente. Não importa se você é santo, não importa se você é sério, não importa se você ora, não importa se você tem comunhão individual com o Senhor. O que importa é o defunto tá decorado. Sim. Você entendeu? Assim, ó, tá lá, Levítico 19... 28. 28. Não fareis cortes no corpo como sinal de lamento pela morte de alguém. Também não fareis nenhuma tatuagem, eu sou Yahvé. Aqui é King James. Aí assim, ó, tem versões bíblicas que é... Não, Tem várias King James, NVI, outras versões cometem o crime hermenêutico de botar a palavra tatuagem. E ela não consta no original, né? Aqui tem um dicionário básico de grego e hebraico chamado Strong, né? Na Oliver Tree. Aí, pelos mortos não ferireis vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós, eu sou o Senhor. Aí você clica em marca, tá? Incisão, impressão, e eles forçam aqui também, botam tatuagem, mas, por exemplo, não tem palavra correspondente nesse tempo histórico para tatuagem. Você falou que dá palestra sobre a história da tatuagem. E por mais que nos primórdios existam incisões tribais, a tatuagem ela ganha esse nome, esse contorno recente, tipo século o quê? 16, 17 para cá, os marinheiros e toda essa questão, né?
E a galera não gosta de ler Bíblia, né, cara? Eu amo a palavra de Deus, eu amo Bíblia. E essa polêmica de Levítico 19, ela se resolve em 1 Reis, capítulo 18. Verso 28, se não me falha a memória. Isso aí. É o contexto de Elias e os profetas de Baal. Está escrito assim: e eles clamavam... Não, vou pegar contexto aqui. Tá. Levítico 18... 1 Reis 18, verso 24. Então invocai o nome do vosso Deus e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa essa palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um novilho. Preparai primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome do vosso Deus, D minúsculo, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhe fora dado, prepararam-no, invocaram no nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse. E, manquejando, se movimentaram ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus, D minúsculo. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo necessidades, ou de viagem, ou está dormindo, o despertem. E eles clamavam em altas vozes e retalhavam-se com facas e lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Aí aqui no contexto, Elias clama, Deus responde com fogo, e Elias manda matar 950 profetas de Baal. Como era de costume, numa Bíblia de respeito, de estudo, ela vai linkar lá com Levítico 19. Então, o que aconteceu aqui nesse contexto? Israel viu que os pagãos em batalha, em alguns momentos, faziam automutilação ritualística para chamar força ancestral e para trazer a atenção dos deuses. Em algumas situações, esses impérios venciam e se espalhavam o folclore que, se fizermos isso, os ancestrais virão e as divindades nos darão força para a gente vencer as guerras. Então, por exemplo, não está só isso em Levítico 19, está um monte de outra recomendação, ok? Aí no final, Deus enfatiza, por exemplo, não marque o corpo, eu sou o Senhor. O que isso sinaliza dentro do contexto de guerra aqui com os profetas de Baal? A força é minha. Eu sou a força de vocês. Eu sou o Senhor. Então assim, ó, na hermenêutica correta, na interpretação da história, do contexto, Deus está dizendo: vá para a guerra, eu sou a força, vocês vão vencer, porque eu sou o guerreiro, eu sou o Senhor dos exércitos, eu sou a força de vocês para a batalha. Então não precisa cortar nada. Porque assim, ó, ele não está dizendo: olha, gente, pô, não vai lá na loja de tatuagem dos caras, pô, sabe? Ah, gente, por favor, né? Então, assim, hermenêuticas erradas, teologias infantilizantes, e a gente colhe essa parte de berçário aí que chama mundo que não é mundo e tolera o mundo da sua pior forma, e a igreja ela não consegue ter um bom testemunho. A gente não é vibrante, relevante socialmente como a gente deveria. Isso repercute em tudo. Pessoas sem santidade na vida, a gente vê a bancada evangélica quase não cristã,